Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Estamos aqui para poder começar a aula, né, do dia 18 de maio de 2020, para finalizar o conteúdo sobre metabolismo das proteínas e do exercício físico. É um conteúdo que nós iniciamos semana passada, falando sobre as características das proteínas, bem como as suas funções, suas particularidades bioquímicas e fisiológicas durante o processo de metabolismo. Nós falamos sobre a variação, né, que esse metabolismo tem, alguns processos que acontecem, né, o processo de desnaturação, né, o processo de transminação, né, que acontece para poder fazer com que o organismo possa catabolizar a proteína, né, em peptídeos, aminoácidos, e aí usá-los, né, novamente na forma com que mais necessitar, né, transferindo um grupo amino para outro e aí dando seguimento aos aminoácidos que realmente forem precisos ao funcionamento do organismo, né? Então a gente tem aqueles dois conjuntos de grupos de aminoácidos essenciais que o organismo não metaboliza, não sintetiza, né, que é preciso, né, ter a ingestão, né, da proteína com a quantidade desses aminoácidos, e tem aqueles aminoácidos não essenciais, que é aquele que o organismo mesmo é capaz de produzir, né, de liberar e ser utilizado. E existem aqueles que são condicionantes, que dependendo de alguma situação, eles podem ser essenciais ou não, como por exemplo a histidina, que é essencial, né, no momento lá do desenvolvimento, né, da criança, do adolescente, do pico de velocidade de crescimento e estatura, e logo em sequência ela deixa de ser essencial. Então a gente viu esse material e hoje nós vamos, né, rever, iniciar fazendo uma breve revisão sobre as etapas do metabolismo, algumas características importantes das proteínas, mas o foco hoje é falar sobre as recomendações, o uso da quantidade de proteína para os praticantes de exercício físico, né, de atividade, e o que que se tem de novo, o que que é falado, o que que tem na literatura, o que que não é mito. A gente aborda isso de forma mais direta, focando no consumo da proteína, né? Então, assim, é importante. Aqui não é uma aula de suplementação, né? É uma aula só com a caracterização, né, e funcionalidade da proteína e a sua associação que tem com a prática de exercício físico, principalmente exercícios existidos, exercício de força, que envolve o estímulo da musculatura estriada esquelética. Então a gente vai focar nisso, esperamos ter uma boas aulas e essa aula vai ser postada, né, no Moodle, né, da faculdade FUPAC, e eu vou deixar um link aberto lá de tira dúvidas para que vocês possam entrar em contato e eu possa responder. Até porque hoje a gente não entra na parte ao vivo, na live, porque é dia de início das avaliações da segunda etapa, então nessa situação vocês ficam, né, com esse horário para poder fazerem as provas. E aí, no momento que vocês assistirem essa videoaula, virem os materiais, vocês podem entrar em contato e tirar dúvidas, tá tudo bem? Então, eu vou compartilhar o material com vocês aqui da aula. Eu vou disponibilizá-lo, né? Já está aí na plataforma Moodle. Aqueles que interessarem entrar em contato, que não são alunos, né, da disciplina de nutrição aplicada à educação física da FUPAC, pode entrar em contato aí por e-mail, né, no meu canal do YouTube que a gente conversa. Então a gente tem aqui, né, essa parte proteína, necessidade do praticante de atividade física. Como é que vai ser essa recomendação, né? A gente tem aí uma recomendação para a população adulta de um modo geral, que se eu não me engano é entre 0,8 e 0,9 gramas de proteína por quilo corporal. E esse valor pode subir até 1 grama ou mais para aquelas pessoas que praticam o exercício físico.
E por que que é importante procurar um profissional, né, um nutricionista com especialidade em nutrição esportiva, para poder otimizar esse processo de recomendação? Porque o metabolismo da proteína ele é muito complexo, ele tem diferentes vias, ele tem diferentes procedimentos e que deve ser entendido. Então, ele é um multifatorial, depende de vários fatores, inclusive da ingestão de outros macronutrientes, né, como o carboidrato e os lipídios. Então, assim, um profissional de educação física não tem essa faculdade para poder prescrever dieta, para poder fazer uma avaliação completa, né, das recomendações gerais. A gente trabalha com a questão da educação, com a informação, mas até incentivando, né, alertando os alunos, os clientes a buscarem uma informação mais correta ou verificar se algo vai ser necessário a ser feito, mas a prescrição, né, é do profissional, né, é do nutricionista, preferencialmente com especialização, né, lato ou stricto sensu em nutrição esportiva. Digo isso, um dos principais fatores é que o organismo, diferentemente, né, do carboidrato e do lipídio, não armazena proteína. Então, a ingestão excessiva, né, de aminoácidos na forma de suplementação, o organismo vai usá-lo de outra forma e uma delas é transformar, né, em carboidratos, em glicose, entrar ali no ciclo de Krebs e até mesmo ser armazenado, né, como compostos cetogênicos, né, como triacilgliceróis, e isso pode aumentar o excesso de gordura e, consequentemente, aumentar os fatores das doenças cardiometabólicas. Ou então, o sistema renal, né, pode ser sobrecarregado devido ao aumento, né, da eliminação aí de produtos, né, baseado com ureia, com nitrogênio. Então, a gente tem que pensar nessas características e sempre procurar a forma mais segura de orientação com o profissional com a formação adequada para isso. Eu sempre alerto isso, importante. Aqui as funções, né, que é para deixar claro que a função estrutural é uma, né, das proteínas, é uma das funções mais importantes, mas não é a única. Não esquecer da função energética que a proteína também tem, dos macronutrientes é aquele que menos tem, né, funcionalidade energética, vai depender apenas de algumas necessidades especiais, quando o organismo tiver mesmo que usar os aminoácidos para a produção de energia, de modo contrário, utiliza-se o carboidrato, né, e os ácidos graxos, enfim. Então, assim, são várias as funções, né, que a proteína tem. Então, são as suas características, os tipos, né? Os não essenciais o organismo produz, os essenciais o organismo não sintetiza. Aí aqui uma tabela, né, indicando, né, os essenciais, os não essenciais, por exemplo, valina, leucina, isoleucina, metionina, filina, alanina, triptofano, treonina, lisina, histidina. Aqui de um modo geral, a histidina foi o que eu falei, que ele é condicionalmente, né, essencial, dependendo da sua ação, ele deixa de ser, principalmente depois que aconteceu o pico de velocidade de crescimento. A gente tem outros aqui, né, por exemplo, a glutamina, a arginina, então a gente já percebe aqui essa diferença dessa lista. Aí tem a questão do valor biológico da proteína, né, que varia de acordo com os aminoácidos essenciais e não essenciais. Quanto maior a quantidade, né, e a variedade de aminoácidos essenciais, maior é a qualidade da proteína. Haja vista que o ovo é um alimento de referência na qualidade da proteína, devido ter todos os aminoácidos essenciais em quantidade e qualidade. Então, ele tem essa característica, né? Então, se a gente percebe que as carnes, as proteínas de origem animal, elas têm um valor biológico mais alto do que aquelas de origem vegetal. Aí a gente logo já pensa naqueles grupos, né, de pessoas que fazem restrição de certos grupos de alimentos, com os vegetarianos que não fazem uso da carne vermelha, né? A carne de boi, a carne suína e frango,
mas faz uso de peixe, ovos, mas tem ainda aqueles grupos mais restritos, que são os veganos, que não se alimentam de nenhum grupo de origem animal. Então, ovo, nenhum tipo de carne vai ser ingerido. Então, nesse caso, eles vão ter que ter maior variabilidade da ingestão de proteínas de origem vegetal, procurando, né, diferentes alimentos para poder contemplar essa necessidade. E se for o caso, a suplementação, né, de uma suplementação, né, proteica aqui de aminoácidos essenciais vai ser necessária. Então a gente percebe aí, né, que as recomendações aqui, uma informação, né, de Williams 2002, ela ela varia de acordo com a idade. Então assim, quanto mais novinho, recém-nascido, até por causa da velocidade de crescimento, né, da estrutura, eles vão ter uma necessidade, né, de gramas por quilo maior do que ao longo da vida, né? E apesar do que, com o passar do tempo, o processo sarcopênico de perda ele vai acontecendo, ele vai acelerando, mas a recomendação ainda na idade neonatal ainda é bem maior. A gente percebe aqui uma relação de 2,2 gramas por quilo, e aí vai diminuindo 1,6 até atingir a idade adulta aqui nos valores que eu havia comentado, 0,9, né, gramas por quilo. Lembrando que aqui é para a população de um modo geral, não é para a população fisicamente ativa que tem objetivos aí de ter a hipertrofia musculoesquelética. Aí a outra recomendação é aquela de 10 a 15%. Então, assim, dos macronutrientes, a gente pensar bem, é o grupo que tem a faixa menor, né, da ingestão total de alimentos. A gente vê aí que a variação é de, por exemplo, 60% de carboidratos, 30% de lipídios, sendo 20% de poliinsaturados, 10% de saturados, e aí 10% de proteína. Logicamente que isso varia, né? Isso é uma recomendação mais antiga e de acordo com o objetivo, com a relação com o gasto energético total que a pessoa tem, essas faixas, né, de recomendações percentuais, elas vão variar para cada macronutriente, tá? Então, assim, os aminoácidos essenciais, os aminoácidos cadeia ramificados, né, também chamados de BCAAs, né, a abreviação da denominação em inglês. E aí, quais são os aminoácidos essenciais? São leucina, isoleucina, valina. Então, ela tem regulação do balanço proteico muscular, tá? Existe alguns estudos que mostram que a suplementação dos aminoácidos de cadeia ramificada não interferem significativamente no aumento dos filamentos proteicos contráteis, mas que a suplementação de BCAA ela vai ter mais valor, né, na inibição da fadiga central, devido a aumentar a concentração, né, desses aminoácidos na barreira hematoencefálica, não permitindo, né, que o triptofano entre no cérebro, no sistema nervoso central, para produzir, né, neurotransmissores inibitórios, como a serotonina. Então, para pessoas, né, que fazem atividades de endurance a longo prazo, a longo tempo, para pessoas que querem ter maior disponibilidade para fazer atividade física em sessões de treinos mais longas, o BCAA vai, de certa forma, condicionar isso, evitando a fadiga central. De modo contrário, ele não vai ter pelo menos assim, informações científicas, né? Ele vai influenciar na hipertrofia, mas indiretamente, né, com a inibição da fadiga, o treino, né, pode ser melhor, mais efetivo e com isso os objetivos aí serem alcançados, como por exemplo o aumento do volume, né, da fibra muscular devido ao elevação, né, das proteínas de filamentos grossos e finos,
que são aí constituem os sarcômeros. Então, aqui é uma informação sobre a leucina, né? A leucina induz fosforilação das proteínas responsáveis pela tradução do RNA mensageiro que contribui para a síntese proteica. Então, assim, esse objetivo ele vai ser de um modo geral, né, para a produção síntese proteica de todo o organismo, não apenas para a síntese do músculo esquelético. Então, esse processo de tradução, né, e transcrição, né, ele está descrito no capítulo de livro que eu postei, né, do professor Júlio Tirapeg. Então, assim, a tradução é quando, né, o organismo produz, né, a codificação ali genética em RNA mensageiro, e aí esse RNA mensageiro vai ser transportado até o interior dos ribossomos, e aí ele vai duplicar o filamento, né, para a tradução, e aí vai condicionar a produção, né, de novas proteínas, e aí algumas proteínas já ficam prontas, outras ainda precisam ser armazenadas no citoplasma para sofrerem algumas modificações e serem liberadas, né, no momento certo para o organismo. Aqui tem só uma classificação aí que é interessante, que as próprias recomendações, né, dos aminoácidos variam, né, na recomendação diária de ingestão. Mais um exemplo, mais uma justificativa aí da busca, né, da informação, né, sobre suplementação com o profissional correto, porque isso varia, né? Por exemplo, a leucina tem 14 miligramas por quilo, deveria ser recomendação. A lisina, 12 miligramas. A valina, 10 miligramas. Então, assim, não necessariamente, né, a gente tem aí a mesma recomendação. E aí a gente, como que é esses suplementos, né? Quais aminoácidos eles constituem, como que é isso. Então, a gente precisa buscar informações. Então, conforme eu já havia falado, o metabolismo da proteína ele é extremamente complexo. Por quê? Porque várias vias participam deste metabolismo. Então, se você pensar bem, a sequência, né, da catabolização da proteína, como eu havia falado, o alimento, aí a proteína vai sendo degradada lá no estômago, ela já vai recebendo, né, uma quantidade de enzimas com conteúdo com alta acidez, então vai causando desnaturação na proteína. A proteína é formada em peptídeos, esses peptídeos possuem cadeias, né, de aminoácidos longas. Esses peptídeos vão sendo degradados, né, em aminoácidos, e aí sim, lá no intestino delgado ocorre a absorção dos aminoácidos. E aí esse aminoácido que ele vai ser absorvido, ele pode ir para diferentes vias, né? Como, por exemplo, participar da síntese proteica, aumentar a quantidade de aminoácido plasmático no sangue, que vão aí, né, são os que vão estar mais relacionados com a hipertrofia muscular, mas eles podem também entrar, né, em partes ali do ciclo de Krebs, né, são 8 estágios, só para lembrar, e aí varia, né, onde que os aminoácidos eles podem entrar. E aí, só para a gente entender, depois que ele está no ciclo de Krebs, a grande função ali é produzir energia, produzir ATP. E se o corpo não usa essa energia, aí o nosso organismo é capaz de armazenar esses aminoácidos sobre outras formas, como, por exemplo, o processo de gliconeogênese, né? Até por isso tem alguns aminoácidos chamados glicogênicos, né? E por outro lado, tem um conjunto de aminoácidos que vão participar, né, da beta-oxidação, vão se transformar em corpos cetônicos, e aí, dependendo, né, das condições, né, do organismo, ele vai gerar energia, né, transformando-se em acetil-CoA pelo processo de beta-oxidação, semelhante ao que é feito, né, pelos ácidos graxos. E aí esses aminoácidos são chamados de cetogênicos, né? Como que a gente já viu aqui, a gente relembra, né? Então,
Após a absorção, se os aminoácidos eles resultam em piruvato, né? E aí o piruvato pode transformar em glicose e ser armazenado, ou então o piruvato já pode gerar energia pelo processo de respiração anaeróbia lática, ou no caso aqui, esses aminoácidos ciclo de Krebs também, né? Se tiver presença de oxigênio, ele se transforma em acetil-CoA. Então, esses são chamados glicogênicos. Esses processos acontecem no fígado, né? E aí a origem, né, da gliconeogênese é a transformação de glicose por outros, né, por outra molécula que não é de origem que não é glicose. Cetogênicos podem dar origem a acetatos, acetil-CoA, acetoacetil-CoA e corpos cetônicos, acetona e 3-hidroxibutirato participam da formação dos ácidos graxos, e aí esse ácido graxo vai ser transformado em acetil-CoA e produzir energia, no caso a beta-oxidação. E aí, se, né, que eu falei, se a ingestão desses tipos de aminoácidos cetogênicos forem altas, então assim, ele vai ser transformado em ácido graxo, e aí se o organismo não usa esse ácido graxo, o que ele faz? Ele armazena. E como que ele armazena o ácido graxo? Na forma de triacilglicerol, que é o lipídio que está armazenado dentro das células. Por isso também que o excesso de consumo, né, de proteína, de aminoácido, vai ser transformado em gordura, né, em excesso de peso. Inclusive, no processo, né, glicogênico, os aminoácidos glicogênicos, né, se aumenta a produção de glicose, se o organismo não usa glicose, se ele não transforma ela em glicogênio, ele vai pegar essa glicose e vai usá-la no processo de esterificação, né, juntando, né, transformando ela em glicerol para a formação de triacilglicerol. Então, é só aqui algumas vias, né, algumas siglas, né, de alguns aminoácidos que transformam-se em piruvato, como por exemplo a alanina, né, e piruvato. A alanina a gente fala dela daqui a pouco, por causa do ciclo alanina-glicose, ou seja, a alanina se transforma em piruvato, ela se transforma em glicose, piruvato e gera energia. O piruvato, quando ela possui uma transminação, né, ele recebe um grupo, né, de grupo amino, o piruvato se transforma em alanina. Então, assim, quando o corpo precisa muito de energia, né, a alanina ela se transforma em piruvato e libera energia. Quando o organismo já está aí uma reserva energética, ok, o piruvato recebe um grupo amino e transforma em alanina. Então, é um ciclo alanina-glicose. Então, a gente percebe esse grupo que transforma em piruvato, aí pode gerar energia aqui, piruvato entra no acetil-CoA. Aí aqui exemplos de aminoácidos que vão se transformar em oxalacetato, é o último estágio do ciclo de Krebs. Aqui a gente tem outros dois grupos que vai entrar aqui como fumarato. Esses dois grupos aqui são importantes porque eles fazem parte do ciclo da ureia. O que é o ciclo da ureia? O ciclo da ureia é quando o organismo usa a amônia, né, que vai ser a partir né, da desnaturação, né, quando o aminoácido perde o grupo amino, aí ele se transforma em amônia e aí ele vai ser eliminado. Só conforme eu falei na aula passada, o nosso organismo não pode, a amônia liberada no organismo é tóxica, então ela é transformada em ureia. Aí naquele ciclo, um dos estágios, né, do ciclo da ureia são tipos de aminoácidos que aí eles podem ser usados como energia. É isso mesmo. Então, assim, se o corpo estiver precisando, o processo do ciclo da ureia pode ser interrompido para alguns aminoácidos e aí ele joga aqui no ciclo de Krebs para poder gerar a energia, tá? Aí outros, né, aminoácidos entram aqui no succinil-CoA, enfim. Então, a gente tem variedades, né, de uso, né? Então, é só perceber o seguinte, ó, esses aminoácidos, né, que se transformam em piruvato, que entram no ciclo de Krebs são os glicogênios. Esse conjunto aqui de aminoácidos vão ser transformados em acetoacetato e depois em ácido graxo, né? São os cetogênicos. Aqui alguns exemplos de nomes, né? Todas aquelas siglas que eu falei. Então, assim, resumindo, a gente percebe que a gente tem maior número de aminoácidos sendo glicogênicos,
A gente tem aí os que são exclusivamente cetogênicos, só a leucina e a lisina, e a gente percebe que a tirosina, isoleucina, fenilalanina e triptofano são exemplos de aminoácidos que são concomitantemente cetogênicos e glicogênicos, né? Aí, falando sobre o ciclo da ureia, o excesso de nitrogênio é excretado sob a forma de ureia e íons amonas livres, né? Então, esse processo aí de desnaturação, o aminoácido, ele perde esse grupo amino, e esse grupo amino não vai ser usado em transaminação, ele não vai ser usado para outro composto, né, carboidratado, para ser transformado em outro tipo de aminoácido. Então, assim, essa questão é importante a gente lembrar que a estrutura, a cadeia geral, né, dos macronutrientes são bem parecidas. Muda só o radical, né? Assim, de um modo geral, as cadeias elas são compostas por íons de carbono e hidrogênio, né? Então, assim, o radical que vai mudar. O aminoácido é o grupo amino, né? Na NH2. Então, quando um aminoácido ele perde esse grupo amino, quando ele encontra um grupo ali de hidrocarbonetos, seja um carboidrato, né, que foi metabolizado ali, ele pode se transformar em outro tipo de aminoácido no processo de transaminação. Agora, quando o aminoácido ele perde esse grupo amina e aí não o processo de transaminação não acontece, o de síntese proteica não acontece, esse aumento, né, de NH2 ele vai ser excretado. E aí ele se transforma primeiramente em amônia e depois ele vai ser excretado, vai para o ciclo da ureia para ser transformado em ureia e aí ser eliminado. Então, assim, a quantidade de ureia excretada pelo adulto é 30 gramas por dia, pode variar conforme a ingestão de proteínas. Então, questão de compartilhar, né, essa lâmina, essa figura, que também está no capítulo do livro, né, do metabolismo de proteínas do Júlio Tiraped. Então, assim, a gente tem aqui, ó, um aminoácido, então ele tem aqui, ó, um grupo, né, amino, e ele tem aqui a estrutura de hidrocarbonetos. Então, quando aconteceu essa quebra, né, da desnaturação aqui do aminoácido, e esse grupo que não se formou, né, não formou outro, né? Esse aqui é um alfa-aminoácido, né? Ou seja, não é definido ainda um tipo de aminoácido. Esse grupo amino ele vai ser transformado, aí ele vai se ligar ao CO2, ele vai juntar com a ornitina, que já faz parte do ciclo da ureia, vai se transformar em citrulina. A citrulina vai ser transformada em arginina succinato. Arginina succinato é uma parte, né, que vai ser usada ali do ciclo de Krebs. Então, assim, ou essa arginina succinato ela continua se transforma em arginina, e aí a arginina vai se transformar em ureia, ou dependendo da situação, se o organismo estiver precisando, né, essa arginina succinato, ela vai se transformar em fumarato, malato e oxalacetato. É o é o sexto estágio, né, do ciclo de Krebs, é o sexto, o sétimo e o oitavo, que é o ciclo de Krebs. Tudo bem? Então, a gente percebe aí, né, se não precisa de decorar, é só saber que o grupo amino de uma proteína desnaturada vai entrar no ciclo da ureia, e esse ciclo da ureia pode estar associado, né, com um dos estágios do ciclo de Krebs. Se não precisar de energia, ele continua, e aí a arginina vai ser transformada em ureia, tá? Só prestar atenção. Então, a taxa de renovação proteica, o balanço hidrogenado, as proteínas na dietas ingeridas têm um pool de aminoácido no organismo, né? A quantidade maior de aminoácidos, e aí depois o que pode ser feito, né? Síntese de estruturas proteicas, proteínas contráteis, porfirinas, purinas, proteínas transportadoras, hormônios proteicos, neurotransmissores, proteínas de membrana. Então a gente percebe aí nas grandes funções que a proteína tem, né? Por exemplo, enzima, função ali de se compor, né, a membrana plasmática e ser um transportador, um canal, né, como por exemplo os canais, né, de sódio, os canais, né, de bomba de sódio e potássio, são todos compostos proteicos. Ela pode outra função estrutural. As proteínas contráteis são as proteínas, né, miosina, quitina, é,
e o complexo, né, aquele que impede a actina de ligar-se, né, troponina e tropomiosina, impede a actina de ligar-se à miosina, né, tem titina também, que dá o arcabouço dessa estrutura. O pool do organismo, além dessas funções estruturais e contráteis, podem favorecer a síntese de glicose, só me perdoe aqui é gliconeogênese, tá? Porque é a formação de glicose a partir de outros compostos, né, diferentes da glicose. Síntese de corpos cetônicos, né, os aminoácidos cetogênicos, ácido graxo, esteróides e síntese de ATP. Aqui um esquema, né, os aminoácidos provenientes da oxidação de proteínas corporais, vindo da transaminação, eles aumentam o aminoácido, mas aqui o principal aminoácidos provenientes da dieta. Então, a ideia é que os aminoácidos essenciais estejam aqui, né? Porque o corpo não metaboliza. E aqui os não essenciais. Então, aqui tem a taxa de renovação proteica, né? Como que é a síntese proteica, quais são os caminhos. Então, assim, com essa quantidade de aminoácidos que está lá no trato gastrointestinal, que vai ser absorvido, para onde que ele vai. Então, ele pode aqui, ó, síntese das proteínas, né? Das contráteis estruturais, né? E com as funções hormonais, síntese de corpos cetônicos, aqui são os aminoácidos cetogênicos, aqui síntese de ATP pela própria oxidação, glicogênico, né? Síntese de glicose, glicogênio através da gliconeogênese, aqui sim está certinho. Então, metabolismo, o que seria o balanço nitrogenado? Então, assim, o balanço nitrogenado, ele é uma relação, né, entre a quantidade de nitrogênio ingerido na forma de aminoácido e a quantidade de nitrogênio que é excretado na urina, fezes e suor. Então, assim, o que seria um balanço nitrogenado positivo? A quantidade de nitrogênio ingerida é maior que a excretada. Então, aí quer dizer que supre a necessidade de aminoácido do organismo e ocorre a síntese proteica. E o balanço nitrogenado negativo é o contrário, né? Quando o nitrogênio, né, ingerido, né, nos aminoácidos, ele é excretado em maior parte do que aquele que o organismo consome. Então, aí gera degradação proteica, a hipotrofia, né, muscular, principalmente observada aí, né, em pacientes, né, com a doença grave, em idosos. Balanço nitrogenado neutro é quando o nitrogênio ingerido e excretado eles têm proporções semelhantes, né? E quer dizer que o organismo está suprindo a necessidade de aminoácido, né, na alimentação. Então, agora a gente entra na parte que a gente fala um pouquinho sobre proteínas e exercício físico, né? O exercício produz alterações no metabolismo corporal, é um desarranjo, é um destresse, é um desequilíbrio, é um estímulo. E durante a prática de exercício, o organismo sai da homeostase, que é o estado de equilíbrio. Então, naturalmente, o exercício físico, né, o exercício muscular, que envolve, né, o processo contrátil lá dos sarcômeros, ele vai fazer com que várias lesões, microlesões na fibra, né, muscular aconteça, né, que várias as fibras se rompam, e aí naturalmente há uma aceleração, uma mudança, né, dessa dá um estímulo da síntese proteica para o organismo reparar essas perdas. De modo contrário, né, o organismo vai ter ali, né, o balanço nitrogenado equilibrado, se o tanto que foi ingerido for semelhante àquele que está sendo degradado, né, a excreção do nitrogênio, ou então vai ter um balanço positivo, né, onde que a ingestão é maior que a perda, né, dos aminoácidos. Enfim, então assim, o exercício é um estimulador da síntese proteica, principalmente devido às microlesões que acontecem dentro das fibras musculares. Então assim, aí ele assegura a demanda energética, respostas prolongadas, modificação da proteína estrutural e mudança da composição corporal. Então o músculo esquelético, ele é aproximadamente 40% do peso corporal, podendo ser variado aí dependendo, né, da quantidade, né, de hipertrofia muscular que isso acontece. A gente percebe sempre a relação aí com o carboidrato, que é o seguinte, são vários fatores, né? Um deles é que o organismo
tendo a quantidade necessária de carboidrato, ele vai usá-lo sempre como fonte de energia, a glicose sanguínea, o glicogênio no fígado, e aí ele acaba preservando as proteínas contráteis desta função, e aí diminui o processo de catálise, né, dos aminoácidos, desses aminoácidos, né, das proteínas contráteis. De modo contrário também, né, a quantidade de carboidrato aí tem um estímulo hormonal que indiretamente vai favorecer a síntese proteica, como, por exemplo, a liberação da insulina. A gente vai ver essa relação. Então, assim, os exercícios de força são os exercícios que têm mais característica com a síntese proteica devido a essas microlesões que elas podem causar nas fibras musculares. Mas aí tem uma variação, né, do tipo, da intensidade, da variação. É preciso prestar atenção bem na duração e repetição. Não é qualquer pessoa que pode prescrever isso. Então, assim, se no início da aula eu falei da importância da gente procurar um nutricionista para suplementação, né, de produtos aí proteicos, né, com os aminoácidos essenciais para otimizar a síntese, o mesmo não pode acontecer um nutricionista sugerir a prática de exercício físico, né, com as características, com as repetições. Aí essa faculdade já fica para os professores de educação física, que vai entender a variação, a partir da avaliação, né, da quantidade de massa muscular em relação ao percentual de gordura, as mudanças corporais que vão acontecendo, enfim, né, o equilíbrio. Então, é um processo, né, que vai demandar aí grandes informações necessárias para otimizar o processo de síntese proteica no exercício. Não é tão fácil assim, né? Então, assim, por que que não é tão fácil? Porque tem vários princípios que estão relacionados com o treinamento, dentre eles a individualidade biológica, da sobrecarga, são informações que somente o profissional de educação física, nem mesmo o médico, tem capacidade para poder observar sobre isso. Então, a gente tem que prestar atenção não só no incentivo, né, ao exercício, mas também aqui na sessão de repouso, né, esperar o repouso, né, tem muita gente fala, descansando que o músculo cresce, e não está errado, porque durante, né, o processo de repouso, que os reparos, né, que a síntese vai acontecendo, né, que o equilíbrio vai sendo restabelecido. Então a gente tem que pensar aí, né, nesse processo de repouso, estimular a musculatura sem provocar lesão, né, de um modo eficiente para que realmente a síntese possa acontecer. Então, a questão é o seguinte, né, efeito do exercício de força, mais ingestão de alimentos pós-exercícios, né? Então, assim, o suplemento proteico é aquele suplemento que ele, se for ingerido pós o exercício, ele tem melhor otimização, né, do uso, né, da absorção do aminoácido, porque é aquela janela em que o organismo está reparando as microlesões que aconteceram durante o treino. Então, assim, a dieta, né, quando necessário, né, a dieta não, a suplementação, quando necessário, ela vai otimizar esse processo, né, visto que aquele organismo não tem uma alimentação que atenda, né, essa degradação excessiva, né, dos compostos nitrogenados que aconteceram durante a prática do exercício. Mas se a pessoa, né, já tem uma dieta que atende essa demanda, né, que já é hiperproteica, a suplementação não seria necessária nesse caso. Então, são casos específicos. Então, assim, sempre pergunto, você acha que a suplementação é necessária? A resposta aqui depende, mas sem ficar em cima do muro, a questão é verificar se realmente aquela pessoa, né, aquele praticante, né, de exercício físico, né, resistido no treinamento de força, ele realmente está com déficit, né, na dieta de proteínas, né, essenciais, e aí a suplementação vai ajudar nesse processo hiperproteico, né, para reparar essas microlesões. De modo contrário, a suplementação não seria necessária, né, principalmente para aquelas pessoas que não têm um nível de treinamento tão regular, alto, sim. Então,
realmente a suplementação não é ideal nesse caso. Então é importante, é um trabalho multiprofissional, né, envolvendo a ação do profissional, daquele que acompanha o exercício, com aquele profissional que vai prescrever o composto, né, o suplemento correto, né, com os aminoácidos aí ideais que vai ajudar na hipertrofia muscular. Então a gente tem que pensar, né, são um conjunto de fatores, né, além da dieta ser rica em proteínas essenciais, tá, em intensidade, frequência, período de recuperação, fatores hormonais, intervenções dietéticas, por que o consumo, né, de alguns tipos de carboidratos de alto índice glicêmico durante a sessão de treino pode ser benéfico, é só para dar energia? Também não. O que esses aminoácidos de alto índice glicêmico eles fazem? Eles aumentam a liberação de insulina na corrente sanguínea. E aí, neste caso, né, para essas pessoas que estão treinando, a insulina é um ótimo, vamos dizer assim, otimizador, né, da síntese proteica. Então, ele vai está relacionado, está até que citado, né? A insulina e o testosterona, né? Mas aí, tirando fases da vida, né, em que essa concentração aqui, o organismo não produz isso em alta quantidade, né? Isso varia também de organismo para organismo. Algumas pessoas usam testosterona na forma exógena, na forma, né, de anabolizante. E aí a gente sabe dos danos que isso pode causar ao organismo. Então, assim, após o exercício, a insulina estimula a síntese proteica muscular e inibe o catabolismo. Intervenção dietética, ingestão de carboidrato mais proteína, tá? Por isso que a gente às vezes fala assim, vou comprar aquele whey que não tem zero carboidrato, isso pelo menos não existe, né? Assim, se a gente pensar, a gente tem que verificar as concentrações, né? Se tem uma quantidade excessiva, às vezes aquele produto ele vai ter muito mais carboidrato que o aminoácido a proteína, mas o carboidrato ele ajuda, né, por causa desse estímulo, né, da liberação da insulina, e isso é um ponto positivo. Então tem que prestar atenção, né, e às vezes pagar caro por um produto que realmente não tem aquilo, né? Então assim, às vezes eu quero um zero carboidrato, você paga aí muito caro, mas saiba que o carboidrato também é importante, né, por causa do estímulo, né, na síntese proteica através da insulina. Então, alguns aspectos sobre as proteínas, aminoácidos livres, potente iniciador da síntese de proteína muscular, proteína do soro do leite, né, e caseína, que é o whey, diferentes propriedades digestórias, soro do leite rápida e a caseína lenta. Ah, acho que ouvi falar, né, não é uma pesquisa, mas que algumas pessoas andaram tomando o próprio soro do leite aí, né, em localidades que tem laticínio, e aí teve um processo de diarreia muito forte, a gente percebe por causa dessa velocidade da absorção. Então não é assim, né, que acontece e tal, precisa, né, de ser estruturada, de ser manipulada, até por isso que ele é um suplemento, né? Diferentemente, quando você toma o whey, naturalmente o leite, por exemplo, você já tem essas duas proteínas, mas aí tem uma etapa de degradação, de liberação e absorção, né, com ligação aos transportadores, então a gente tem que pensar. Quando você toma o soro de leite, por exemplo, ali, o processo de absorção não vai acontecer, não vai dar tempo de se ligar aos transportadores, não vai absorver, não vai entrar na corrente sanguínea. E aí fica sobrecarregado o trato gastrointestinal e aí há um desarranjo, o organismo tem que liberar aquilo que pode fazer mal. As necessidades proteicas dos atletas têm recebido atenção, e também a prática esportiva, mas não só isso, tá? Isso aí mais ou menos na década, ou foi o boom, década de 80, 70, muito a ver também com a Guerra Fria, né? O confronto entre Estados Unidos e União Soviética, os objetivos ali, né, de preparação dos atletas nas Olimpíadas, né, o poderio ali militar da preparação, enfim, então isso chegou, né, até os atletas e aí, não muito distante, né? Década de 90 e agora no século 21, essa informação para as pessoas, né? Que são fisicamente ativas. Então, busca ter uma suplementação, né? Pensando aí, né? Se eles do mesmo jeito que atletas, mas a gente tem que pensar que
pessoas fisicamente ativas não são atletas, né? E aí há uma diferença grande, né, na demanda, né, energética, principalmente. Então, esse é um questionamento que a gente tem que pensar sempre. Para aquelas pessoas que fazem o treinamento de força, né, elas têm uma ativação, né, das vias catabólicas, vias anabólicas, predomínio das vias anabólicas, exige maior demanda de proteína. Tá, aumenta a demanda, mas aí a questão é, precisa fazer uma avaliação do consumo, né, da dieta, para verificar se naturalmente na dieta ele já não vai atender a essa demanda, tá? Então, não dá para ser uma coisa assim, do nada. No exercício de endurance, resistência, né, que é aqueles feitos a longo prazo, maratonas, corridas mais de 2 horas, a utilização do BCAA se torna torna maior a produção de energia, papel auxiliar no fornecimento de energia. Tem a questão também da inibição, né, da fadiga, né, central, e a questão aqui é que o BCAA tem função mais ligada com a energia do que diretamente com a síntese. Então, assim, com o BCAA você vai ter mais disponibilidade, você vai ter mais energia, então, indiretamente, acaba-se aumentando a massa muscular. Mas, quando as pesquisas foram feitas, assim, falou, BCAA faz um treino e aí verifica a efetividade dela. Não aconteceu, né, ainda. O aumento do consumo além dos níveis recomendados não leva ao aumento adicional da massa magra, ao limite de acúmulo de proteína nos tecidos, né? E aí, de modo contrário, ele vai seguir as outras 3 vias. Ele vai ser transformado em glicose, ele pode ser transformado em produtos cetogênicos, né? Em ácido graxo, e aí, né, ou então ele vai ser degradado, né, pelo ciclo da ureia. Então, esses 3 caminhos que o excesso vai percorrer, né, sem contar que o excesso de glicose vira triglicerídeo e o excesso de ácido graxo vindo do aminoácido também se transforma em triglicerídeo, então vai ter um aumento aí de gordura. Então, assim, a recomendação, então, é preferencialmente 30 minutos após o exercício. Além disso, tem que prestar atenção na hidratação, né? Otimiza muito esse processo, muito mesmo, né? A questão aí da hidratação, da síntese proteica. As pessoas às vezes suplementam, mas não tomam água e aí está atrasando o processo. A ingestão de carboidrato. Então, assim, às vezes tem aqui 1 grama por quilo, né, por peso, né, mais proteína 6 a 10 gramas, recomendação da sociedade. Então, assim, 10 gramas de proteína mais 20 gramas de carboidrato. Pode preferir na forma de alimentos. Aqui agora a gente tem a recomendação, né, da prática do consumo diário com base na massa corporal do peso da pessoa. Então, assim, quantidade de aminoácido disponível condiciona a síntese proteica. Exercício de força. Então, assim, aí, 1,4 gramas por dia. Para pessoas não praticantes, a gente já viu que já é 0,9, né, no início da aula. A recomendação da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. O exercício de força pode variar de 1,6 a 1,7 kg por dia. E aí, exercício de endurance, né, exercícios de resistência, né, aeróbia, 1,2 a 1,6. Então, assim, a gente percebe que quem tem aí a prática assídua de exercício resistindo de musculação tem que ter maior relação, né, de consumo de gramas de proteína por peso. Então, assim, a primeira coisa que eu penso, né, número de dias por semana. A pessoa, para ter uma suplementação aí de proteína, né, ela tem que malhar pelo menos 2 vezes por semana aquele grupo muscular, ou então uma vez de forma assim muito, muito intensa, né? Quando aí já para as pessoas, né, que são atletas, fisiculturistas, levantadores de peso, mas assim, então resumindo, a pessoa tem que treinar assim de 5 vezes no mínimo a 6 vezes, né? Muita gente aí treina todos os dias. Às vezes, então, tem que pensar primeiramente no dia. A sessão de treino aí próxima de 1 hora. Então, e principalmente, né, tirando esses fatores mais externos, vamos dizer assim, a característica do treino, exercícios que vão propor
a fadiga muscular, né? O uso mesmo da fibra, né? Que vai causar microlesão. E aí, a questão, né, de ser mais que 1,7, 2 gramas não seria melhor? A questão é a seguinte, o organismo não usa. Então, assim, vou mostrar aqui dados de estudo para vocês. É o seguinte, você pensar aqui é a recomendação, tá? 0,9. Então, aqui tem ó, o controle sedentário, ele vai ter síntese proteica corporal. A pessoa que é sedentária tem menor síntese proteica, né? Se a suplementação fosse de 0,9 de gramas por quilo. Aí, beleza. Aí tem aqui a ingestão de 1,4, né, gramas por quilo. Aí a gente percebe de novo, né, que do atleta de força, né, a síntese proteica foi maior do que o do sedentário. Mas perceba uma coisa, quando você aumenta nenhum grama essa suplementação, né, o atleta de força ele continua maior que o sedentário, né, obviamente, mas que não teve diferença, né, aqui da quantidade de síntese proteica, né, por hora. Então, assim, quantidades absurdas, né? Esses aumentos assim na concentração ali não vai adiantar, o corpo não produz, não estimula a síntese. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Que a relação é isso mesmo, é em torno de 1,07, 1,08, dependendo muito, né? Assim, não é a quantidade, né? É a qualidade também do aminoácido que está sendo suplementado e também, principalmente, a demanda de exercício físico que está sendo feita. Isso tem que ser bem pensado, bem feito, porque, resumindo aqui, conforme a gente viu, se você aumenta muito a relação de grama por quilo, não vai mudar, né, a quantidade de síntese proteica, vamos dizer assim, né, dos miofilamentos contráteis. Então, aqui a gente, falando um pouquinho do ciclo alanina-glicose, tá? Então, é a necessidade que o organismo tem de produção, né, de carboidrato a partir de um aminoácido, que é a alanina. Então, assim, o músculo, né, tem um grupo amino degradado, liga-se ao piruvato e aí vai para o sangue. No fígado, a alanina é convertida a piruvato e o grupo amino entra no ciclo da ureia. Então, nessa situação aqui, ó, na segunda, a alanina ela é convertida em piruvato quando o organismo precisa de energia. E aí tem uma quantidade de energético no momento, tem a quantidade de carboidrato momentânea baixa, como por exemplo, depois de 1 hora e meia de exercício físico. Então, a alanina ela é convertida em piruvato e liberada energia. Quando há a restabilização, né, do consumo de carboidrato, ele chega na corrente sanguínea, o organismo faz o processo invertido. Então, ele liga-se, pega o piruvato, une-se a um grupo amino e aí transforma em alanina. Aí, só para não perder aqui, eu vou voltar nas informações, é isso que acontece, acabou cortando aqui no material de aula, eu vou consertar. Então, assim, ó, aqui é o músculo, né? Então, aqui a alanina, né? Ela, vamos dizer que a gente está fazendo exercício físico aí contínuo, já passaram-se 1 hora e meia, todos os carboidratos foram gastos, né? Para a produção de ATP. Aí, nessa situação, a alanina vai para a corrente sanguínea, ela vai para o fígado, transforma-se em piruvato, né? E glicose aí é usada na forma energética. Beleza? Ok. Agora, a gente terminou de fazer o exercício, a gente já fez a suplementação energética de um carboidrato de alto índice glicêmico. O que vai acontecer? O piruvato ele vai se ligar, né, ao grupo amina e aí ele vai lá para o músculo, né, e vai ser transformado em alanina aqui, ó. O NH2 mais piruvato se transforma em alanina. Então, durante o jejum, durante a prática de exercício contínuo, a alanina se transforma em piruvato, em glicose e gera energia. Depois do restabelecimento energético, né, pela alimentação de um carboidrato, o grupo amina, né, vai se ligar ao piruvato e o piruvato se transforma em alanina. Aqui, ó, nesse processo aqui é um exemplo de desnaturação, de perda, né, do NH2, e aí ele vai para a ureia,
né? Porque o organismo aqui não vai precisar dele, né? E aí, no momento que acontece o contrário, né? Aí o piruvato ele é captado, né? Lá no músculo, né? Onde acontece ciclo de Krebs para gerar energia. Aí se liga a NH2 e aí transforma em alanina. Aqui só algumas considerações, né? Que eu acho importante. Ah, assim, né, a questão da suplementação da proteína, mas o aporte de carboidrato é importante, né? Porque primeiro que o carboidrato ele vai fornecer energia para que o trabalho muscular aconteça e aí o organismo não precise usar o músculo, a proteína do músculo para a produção de ATP. Essa é uma questão. Outra questão é que a glicose, né, o carboidrato, ele vai estimular a produção de insulina e a insulina vai acelerar o processo de síntese proteica. Então, assim, a suplementação, né, a organização, não só suplementação, mas a alimentação, né, tem que ser, né, a questão pós o exercício, que seja rico em proteína e também que tenha um certo carboidrato para estimular a liberação de insulina. Então, o tempo de treinamento, o gênero e a idade são fatores também que vão influenciar. Eu trouxe uma informação atual, né? Eu estava presente nesse Congresso Brasileiro de Nutrição em 2016. Foi um dos que deram maior espaço, né, às informações científicas, a tudo que se tem de novo sobre os testes, informações empíricas sobre suplementação alimentar. A grande maioria das informações que a gente escuta por colegas, né, por vendedores de suplementos, a grande maioria não são informações científicas, são informações que eles veem no dia a dia. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas aqui foram feitos testes para poder indicar. Então a gente tem algumas considerações que eu acho importantes. Então esse Dr. Murilo Dátilo, né, ele é um pesquisador que trabalha sobre proteínas, qualidade, distribuição e qualidade para adultos. Estudos mostram que não há diferença no aumento de miofibrilas entre as doses de 20 gramas a 40 gramas de proteínas vindo do whey. Isso reforça aqueles dados daquele estudo que eu mostrei, que a quantidade excessiva de suplementação não vai mudar a quantidade da síntese de proteínas contráteis. A recomendação é para o aumento do consumo de 30 gramas de aproximadamente de 3 em 3 horas, que seja distribuída ao longo do dia. Então, uma consideração importante que para pessoas, né, que realmente precisam, que estão fazendo um treinamento de exercício mais específico, mais forte, que essa suplementação ela aconteça durante o dia, não só após, né, não só após o exercício. E aí um outro estudo que eu chamo a atenção, né, é um estudo publicado na Nutrients, né, uma revista com qualificação A1, né, fator de impacto aí de 3,759, quer dizer que é uma revista internacional aí considerável, quer dizer o seguinte: consumo da proteína do leite ou whey protein resulta em um aumento similar nas proteínas musculares, na síntese de proteínas musculares em homem de meia idade, né, de 30, 40 anos. Então, assim, resumindo, gente, se você termina um treino, né, se você sem ser atletas, viu? E aí você faz suplementação do leite, né, o aumento, né, da síntese proteica foi similar a quem toma o whey protein. Tá, a gente sabe as considerações, o leite é um alimento completo, né? Ele tem pessoas que têm resistência, o leite tem gordura, tem gente que não pode dar, enfim. Mas se você pensar bem, o leite ele tem tudo, né? O leite ele tem o carboidrato necessário, o leite tem as proteínas necessárias, né? E o leite ainda tem o ácido graxo de cadeia média. Não sei se vocês se lembram que é até importante ali, né? Na questão, né, do uso, né, um aporte energético mais eficiente, e você otimiza mais o uso, né, dos lipídios como fonte de energia. Então, assim, a gente percebe que o leite realmente tem o seu valor, né? E às vezes as pessoas estão gastando muito dinheiro aí e para a necessidade dela, né, ela não precisava de usar um whey. Aqui são as variações, ó, a diferença, né, do uso, né, o aumento aqui do tempo após a ingestão. Aí eu chamo a atenção para esse gráfico aqui. O branco é a proteína do leite, né? Então, assim, a gente tem aqui a diferença, né, aqui do tempo. A gente não há diferença rápida depois da síntese.
de miofibrilas, tá? Miofibrilas são actinas, miosina. Então aqui, ó, rápida, a síntese rápida, 90 minutos. Depois, ó, não muda, né? Então quero saber assim, ó, aqui umas informações rápidas e assim outras informações depois do tempo, a síntese. A branca do leite, aqui é o whey protein. Então assim, são resultados contundentes que mostram que não há diferença. Olha a conclusão do estudo. Proteínas lácteas do leite, né, que são dairy proteins, assim, não só no leite, tá aí, tem o queijo, o iogurte, tá? Dairy vamos dizer assim, produtos originados do leite. Representa uma fonte de proteína de alta qualidade que representamente sido mostrados igual, né, a proteína, né, em ambos, em jovens e em adultos. O whey protein tem sido previamente revelado superior, estimulante de MPC, ambos no repouso, resistência, quanto comparada à caseína. No entanto, este é um primeiro estudo diretamente comparado ao whey do MPC, mostra que em jovens de meia idade é igual o efeito, né, do whey, né, estimulando, né, a questão da proteína no estado de repouso. Então, assim, a proteína do leite, né, amostras, efetiva estratégia estimular, né, o uso nesses jovens. Então, tem algumas características, mas assim, tem a sua vantagem de usar o leite dependendo das situações, né, da pessoa não necessitar. Então, aqui são as referências, pessoal. Eu fico à disposição, né, para poder tirar dúvidas, se foram tidas. Eu vou abrir lá um link, um espaço para vocês tirarem as dúvidas e entrarem em contato, tá certo? Forte abraço, pessoal.